Cláudia Silva tem 26 anos e hoje já caminha sozinha, sem medo. Mas nos últimos anos isto não era possível. A jovem sofreu alguns episódios amargos que lhe trouxeram uma angústia e uma profunda tristeza. Quando tive que mudar de curso para outro e depois quando entrei para a faculdade, quando o meu pai teve um acidente que o meteu para a reforma, está reformado por invalidez, foram umas relações pelo meio que também me meteram em baixo, a morte do meu avô, e foi tudo, aconteceu tudo, foi como se fosse uma bola de neve, tudo a acontecer ao mesmo tempo, foi tudo umas coisas atrás das outras e eu fui aguentando, achava que tinha que ser assim e que não precisava de procurar ajuda e estava constantemente em baixo, sentia-me mesmo muito triste com tudo o que estava a acontecer. Depois da morte do avô, com quem tinha uma relação especial, Cláudia desenvolveu ataques de pânico. Eu media constantemente a tensão arterial, media sempre, porque achava que ia me dar qualquer coisa como ele. Fui imensas vezes ao hospital com o coração muito acelerado, normal, porque eu estava a viver com constante ansiedade e pronto. E foi a partir daí que as coisas foram piorando. Depois eu nunca mais consegui estar sozinha e fazer a rotina diária sozinha, porque não conseguia estar agora como estou aqui, sozinha, não conseguia fazer isso. A depressão piorou com um desgosto amoroso. Não tinha qualquer apoio, como se deve ter de um namorado, e eu, pronto, também aceitava isso porque achava que tinha que ser para mim isso. Eu já não estava mesmo a aguentar e disse-lhe que não dava mais e ele, por ironia da vida, aceitou e disse que também nós não tínhamos futuro. Foi aí que as coisas começaram mesmo a complicar. Cláudia isolou-se, pensou em suicidar-se, perdeu o ano letivo, emagreceu. Valeu-lhe a ajuda de um amigo que a convenceu a pedir ajuda médica. Já nada fazia sentido, não gostava sequer de me vestir, de me arranjar, andava sempre de pijama e praticamente não tinha fome. E foi aí que eu percebi o que era realmente uma depressão, porque é como se fossem umas correntes que não nos deixassem sair. É terrível, é uma sensação mesmo muito terrível. E isto que está agora não era nada assim, eu não conseguia mesmo sair de casa, era horrível. Não sei, eu sei que é difícil para as pessoas que não passam por isto perceberem, mas cada pessoa que ouvir a minha história de certeza que se irá identificar com qualquer coisa, porque só quem passa é que entende. Pois é, a Cláudia, menina corajosa, termina esta entrevista com as seguintes palavras. Só quem passou por isto é que sabe o que eu sofri. Exatamente. Ora, eu aproveito o desabafo da Cláudia para me meter já com a Emília, que é de uma geração diferente, mas que teve o mesmo problema, não é, Emília? Sim. Olá. Olá, Olá, como está? bom dia. Ora, então, Emília, assim, o que é que lhe aconteceu? Começando por o início, eu tive a primeira depressão com 22 anos. Também, portanto, muito novinha. Muito nova. Portanto, foi diagnosticado como depressão, foi tratado como tal. Mas já foi diagnosticado como depressão? Sim. Ah, não foi mal. Só que eu já andava no médico desde os 15 anos, porque sempre sofri com dores. Mesmo do tempo da escola, recorda-me de ter dores nos pés, nas pernas, nas costas. Por nenhuma patologia... Sim, a minha mãe levava-me ao médico, claro, e disse que era dores de crescimento, não é? Dores de Só que a crescimento, gente chega a uma altura, cresce, deixa de crescer e tudo continua na mesma, exatamente. Claro. E com 15 ou 16 anos comecei a andar, a ir ao médico, que depois de exames à coluna e não sei o quê, tinha escoliose, tinha não sei o que mais. Havia sempre um motivo que justificava tudo o resto. Só que os anos foram passando e as coisas continuaram e persistiram. Aos 28 tive um esgotamento. Nunca houve uma associação entre o físico e a parte mental, psicológica, sim. Nunca houve. Hoje sei que isso estava efetivamente tudo ligado, porque é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Uma coisa desencadeia a outra e a outra, por sinal, vem deteriorar a parte física. E
E foi um dia alguém lhe diagnostica a fibromialgia, não é? Em 95, esse médico que me acompanhou ao longo dos anos, um dia disse: eu acho que sei qual é o seu problema, e se é fibromialgia. Eu levei um susto, nunca tinha ouvido falar na doença. Pensámos logo numa coisa, vou morrer. Claro. Pronto, não, depois ele explicou-me: tenha calma, isto não é nada de grave, do outro mundo, exatamente, não é para matar, é para morrer. Mas é profundamente incapacitante. É, profundamente incapacitante. E pode levar, de facto, a estados de depressão tremendos. Tremendos mesmo. A pessoa isola-se. Ninguém entende. Porque às vezes nem nós próprios percebemos o que é que temos, mas porque é que eu... Porque ninguém consegue explicar até o tipo de dor. Até a pele dói. Claro. Eu já ouvi pessoas descreverem como parece que estão queimadas. Eu não sei, nunca tive queimada, não sei, mas a pele dói. Ao toque, a cara, os braços. A gente não consegue. Volta, as pessoas entendiam? Não. Eu pura e simplesmente deixei de falar do assunto, ou de me dizer, eu estou nisto, estou naquilo. Entrou naquela fase em que as coisas ainda se agudizam mais, que é eu vou-me fechar sobre mim própria porque ninguém me entende. Exatamente. E quando é que vai E quando uma pessoa diz, estou cansada, mas estás cansada de quê? Às vezes logo ao sair da cama, de manhã, eu estou super cansada. Olha, e falou que desde muito nova, que lhe tinham diagnosticado então uma depressão. Como é que foi esse tratamento à depressão? Foi à base de comprimidos, de químicos? Sim. Quantos não me comprimidos recordo agora. Nessa altura, não sei, mas uns 4 ou 5. Sei que houve um que tomei ainda durante uns anos, mas não me lembro os nomes mesmo dessa fase, não me lembro. Mas sim, eram ansiolíticos e antidepressivos. Eram antidepressivos E sentia que fazia um efeito, sentia-se melhor, sentia-se mais calma, ou não? Ou foi só um continuar do problema, um tapar o problema e não resolver? Exatamente. Como uma manta que é curta, tapa de um lado e destapa do outro, um bocado. Exatamente. Bom, um belo dia então ouve falar que há outra abordagem e portanto vamos a quem nos pode explicar. Ao Pedro Brás, que é psicoterapeuta da Clínica da Mente, um aplauso para ele. E diretor clínico ainda também. Ainda não tínhamos cumprimentado hoje, diretor clínico também. Esta história hoje, que era da Cláudia, que era da Emília, contaram-nos que, de facto, são senhoras uma jovem e uma senhora que já estão muito melhores e que a abordagem clínica que vocês fazem nas vossas clínicas, passando a redundância, é completamente diferente. Como é que se chama a abordagem? Seguimos um modelo psicoterapêutico HBM. O que é que isso quer dizer? HBM é Human Behavior Map, ou seja, é o estudo do mapa do comportamento humano. Sim. Todas as nossas doenças psicológicas, as nossas perturbações psicológicas... A depressão é uma doença? A depressão é uma doença na medida em que não nos retira a saúde, a qualidade de saúde, mas não é uma doença física, é uma doença psicológica. Mas é uma doença ou que tem sido diagnosticada ao longo destes anos como uma doença do foro mental, então temos que meter químicos para dentro da pessoa. O problema é esse, é que há uma grande confusão entre uma doença mental e uma doença física. A mente é a forma como nós pensamos. Claro. Portanto, não podemos considerar que uma doença da forma como nós pensamos que seja uma doença dos nossos neurónios ou do nosso corpo. Claro. Nós pensamos de acordo com as experiências que temos, com a nossa personalidade, com os nossos valores e crenças. Sim, mas quando se está metido naquela nuvem cinzenta da depressão, que é uma coisa, eu conheço muito bem esses estados, são coisas que são próximas a todos também, quase que são pensamentos repetitivos, todos os dias, que levam a uns dias em que aparece que há uma luzinha, mas no dia seguinte piora-se muito. Como é que a vossa abordagem, porque depois a Emília, que está aqui hoje sorridente e bem disposta, acaba por ir ter convosco, não é? Sim. E é aí que a Emília começa a ter melhor qualidade de vida. Sem dúvida. É outra mulher? Absolutamente. Mas o que é que estes senhores lhe fizeram que nós diga lá para casa? Nós também queremos. Não diga lá para casa, porque eu sei que existem milhares de pessoas. Foram anjos que me apareceram. E o tratamento, é o que eu digo, e as pessoas têm que ir de mente aberta e temos que perceber um bocadinho que nós também somos aquilo que queremos ou fazemos. Dada a cura, senão o exatamente, e não viver agarrado ao negativo. Porque dizer, isto já não tem cura, isto dar tudo por concluído. Eu tinha achado que ia viver a vida toda assim. Claro. Com altos e baixos, dias melhores, mas que dias nunca piores. teria tranquilidade. Exato, nunca teria qualidade de vida. Diga lá, como é que isto se chega lá? Ajude-nos a perceber. Vamos lá perceber. A nossa abordagem é muito simples em relação a uma depressão. O que é uma depressão? É um estado de tristeza profunda,
Porque não estamos a reagir da melhor forma às experiências do passado. Sim. Muitas vezes nós vivemos experiências muito traumáticas e enquanto não nos libertarmos dessa pressão, enquanto não retirarmos o valor... As tais correntes que a Cláudia falava, não era? Isso. Enquanto não retirarmos o valor que damos às experiências do passado, e experiências do passado são as experiências de ontem e de há 50 anos atrás. Mesmo experiências que estejam completamente bloqueadas, das quais nós não tínhamos nenhuma lembrança? O problema é quando elas estão bloqueadas. É quando nós nem temos a consciência... Que as vivemos. Lembramos-nos sempre das experiências que vivemos. Às vezes pensamos que já não nos importa. Não nos importa, não. Nós é que treinamos a vida toda a bloqueá-las. Mas elas estão lá dentro, a vossa abordagem é feita como? Tem a ver com consulta, com conversa? Há outra abordagem? Eu julgo que vocês utilizam outro tipo de técnicas, nós utilizamos técnicas psicoterapêuticas, trabalhando com a imaginação das pessoas e induzindo sonhos. Depois podemos falar um pouquinho sobre este processo. Tem que ser, já que não temos muito tempo. Como é que induzir os sonhos? O sonho é um pensamento quando estamos a dormir. Sim. Então, os nossos psicoterapeutas ajudam as pessoas, não a dormir, mas a entrar num estado de grande sonolência. Não estão... Mas isso com a hipnose? A hipnose é apenas o meio onde levamos as pessoas a entrar nesse estado de sonolência. Mas é preciso que a pessoa queira, não é? Claro. Então, tem que estar predisposta para isso, porque a hipnose só é possível se a pessoa quiser, não é? Se a pessoa totalmente quiser, aberta que a Emília falava. Se a pessoa quiser, mas quem vai pedir ajuda já está predisposta. Às vezes. Sim, mas nós, enfim, o processo é todo muito simples, muito amigável, não há consequências adversas, portanto... De grande conforto e de envolvência, não é? E quando as pessoas estão neste estado de sonolência, o psicoterapeuta começa a falar com a pessoa. E quando a pessoa, a dormir, começa a pensar naquilo que o psicoterapeuta está a pedir para ela pensar, de facto o que a senhora está a fazer, o que as pessoas estão a fazer, senhor, é a sonhar. E neste sonho, o que as pessoas vão fazer é bloquear as experiências que no passado ainda estão a afetar o seu bem-estar e a sua felicidade. Claro. Com o processo de algumas poucas sessões, sem recurso a medicação nenhuma. Não há medicação nenhuma. Não há medicação Diga nenhuma. lá outra vez, não há medicação. Não há, Emília? Não. Nada? Nós somos apologistas de que as pessoas devem tomar a medicação durante o processo que já estavam antes, mas que devem fazer o desmame no final, acompanhado sempre por médicos. É que a nossa Emília chegou a tomar 15 comprimidos por dia. E agora está a psiquiatra que me estava a seguir, ela própria ficou admirada. Eu fui deixando gradualmente com o acompanhamento dela e ela com conhecimento daquilo que eu andava a fazer, não é? E ela disse, se é a sua vontade, vamos trabalhar nesse sentido. Não, eu quero. Se calhar os psiquiatras deviam estar também de mente aberta, não? Há muitos que estão. Sim, ainda bem que sim. Mas diga, Pedro, portanto, quantas sessões dessas, essas sessões demoram mais ou menos quanto tempo? Varia de caso para caso. Podemos dizer que uma média de sessões, a média são 7, 8 sessões semanais. Depois fazemos um acompanhamento ao longo do ano. Mas o nosso tratamento intensivo, o primeiro choque terapêutico, são 7, 8, 9 semanas, depende de caso para caso e as circunstâncias que estamos a trabalhar. E nessas 7 semanas o que nós queremos é que as pessoas se sintam bem. A partir daí são acompanhadas por médicos para fazer o desmame. E o nosso objetivo fica concretizado quando as pessoas se sentirem bem e já não estão a tomar medicação nenhuma. Esse é que é o nosso sucesso. Claro. E efetivamente, podemos dizer que a depressão fica curada? Isso não podemos dizer, se calhar. A depressão é apenas a depressão é um estado. Sim. Nós, ao longo da vida, variamos de estados. Quando as pessoas nos chegam, neste preciso momento, dizem-nos eu estou assim, e nós descobrimos que é por causa de determinados eventos. Ou seja, trabalhamos nesses eventos e as pessoas ficam bem. Claro que ao longo da vida tem outros momentos difíceis que, enfim, vão vivendo a vida normalmente e podem voltar a ficar em estados negativos. Mas a depressão, o estado em que as pessoas estavam quando iniciaram o tratamento, esse não volta. Esse fica bloqueado. Oh Pedro, isto é uma abordagem nova ou é algo que, no fundo, as terapias estão... Todo este mundo agora começa a ter maior visibilidade, no passado não se falava nada disto, não é? Não havia tanto conhecimento. Esta abordagem já existia ou é nova na área da saúde mental? A nossa abordagem é nova, mas juntamos todas as partes. Ou seja, de facto, se eu lhe explicasse todos os bocadinhos da nossa terapia, percebíamos que, bem, uns falam isso também, os outros também aplicam aquilo. Claro. Bem, agora, aplicar tudo junto, da forma como nós entendemos e como aplicamos, fomos nós que desenvolvemos este método, este modelo. Os vossos resultados. Exatamente, taxa de sucesso. A taxa de sucesso é fantástica. Nós, no ano passado, estamos a fazer constantemente estudos para fazer a análise do sucesso que temos tido. Publicamos, há 2 meses, um estudo em que comprovamos que 80% das pessoas que entraram no estudo em 2015 saíram do estado depressivo a 100%, sem nenhuma sintomatologia de depressão. Exatamente. E todos
baixaram vários níveis na escala depressiva. Os que não ficaram sem depressão, ficaram de muito grave para ligeiro ou moderado. Ou seja, todos tiveram impacto positivo. Todos tiveram impacto positivo e apresentaram melhores. Então conte-me lá como é que é hoje, Emília. Bem disposta? Eu nunca fui mal disposta. Eu ficava mal disposta. Não, a sério, eu nunca fui uma pessoa mal disposta, mas obviamente eu chegava a ficar até irritada comigo própria. Não sabia lidar comigo própria, claro. Porque não. Mas as dores da fibromialgia continuam ou não? Sim, penso que não ataca da mesma forma, porque temos ferramentas para combater do género. Epá, isto hoje está mal, o que é que eu vou fazer para desanuviar? Para se abstrair do que está a sentir. Ou seja, lida com a dor de uma forma diferente. Portanto, isso dá-lhe tranquilidade? Dá. E o que estavam a falar de voltar à depressão, eu às vezes penso nisso. Será que isto vou manter assim muito tempo? Não vai voltar a acontecer? Eu acho que não. Pode acontecer uma coisa muito grave na nossa vida que nos leve. Acho que não. Porque se sente forte. Sinto-me forte e ser capaz de mudar o contexto das coisas. Isto está a acontecer, está-me a afetar, eu vou dar a volta à situação. Aquilo que nos deixa triste e que às vezes conduz à depressão é porque realmente não conseguimos lidar com uma perda, com um incidente gravíssimo. Acha que se lhe acontecer qualquer coisa muito grave, está preparada hoje de uma maneira diferente? Eu posso estar preparada de uma maneira diferente, mas nós nunca sabemos quando essas coisas graves acontecem como vamos reagir. E era isso que eu estava a dizer. Não sei se perante uma situação dessas, a gente tem esta firmeza e esta segurança. Mas a vida é isto, é de vez em quando levantar-nos com cada encontrão que atendemos de lado, não é? Portanto, é isso que eu pergunto, é se sente fortalecida para lidar um dia destes, perde alguém que lhe é muito querido, que é normal, porque perdemos as pessoas na vida, os mais velhos, às vezes, enfim, há tantas coisas graves que nos podem acontecer, sente-se mais fortalecida. Portanto, todas as senhoras estão lá em casa e os senhores estão lá em casa e que estão numa sensação muito grande de desespero. Desespero e de falta de luz. Para onde é que eu vou? A Emília recomenda vivamente... Absolutamente, mas vão de mente aberta. Não vão com aquela mentalidade de que não, eu nunca mais consigo libertar-me disto, o não aqui não existe, o nunca não existe. É possível. Eu também achava que não era. Quiser. É no Porto, é em Lisboa também? Temos no Porto, em Lisboa e agora vamos iniciar em Braga também. Muito bem. Portanto, temos então uma linha de psicoterapeutas, não é? Que estão preparados para trabalhar com este método e que estão nestas cidades. Bom, eu tenho que pedir um grande aplauso para a Emília, não é? E para o Dr. Pedro. Muito obrigada. Porque vir aqui falar de uma coisa, a depressão é um estado que as pessoas têm muita vergonha, ainda têm muito pudor em falar. E, portanto, ter aqui alguém... Está com um bom sorriso, está bonita. Obrigada. Isso é muito importante. Obrigada. Dr. Pedro, muito obrigada. Posso só dizer uma coisa? Diga. Quero deixar aqui... Obrigado é pouco. A gratidão é imensa para a Clínica da Mente, que está aqui representada por Dr. Pedro, mas quero deixar um beijinho muito, muito grande para a doutora Cecília. É a senhora que a acompanha, é? É. Ainda bem, olha, isso é um sentimento positivo, não é? É. E os sentimentos positivos mesmo levem às lágrimas, são lágrimas boas. Mais um aplauso para a Emília. Mais um aplauso para a Emília. Obrigado. Ainda bem. Nós é que agradecemos. Bom, muito bem, já sabe que pode rever e deve rever esta conversa toda no nosso site em sic.pt/queridasmanhas. Não somos manhosos, eu volto a dizer, mas é assim que se escreve. E antes de passarmos aos nossos outros afazeres, deixe-me só recordar então rapidamente o nosso passatempo, 760 300 600, prémio dia são 1000 euros. Agora no final desta parte temos um